TV Artilheiro. Certo. Boa noite, pessoal. Como é que tá aí todo mundo? Em meio a essa semana, né, decisiva para o Fortaleza com relação à ratificação da colocação, né, do acesso, temos esse jogo importante contra o Atlético Goianiense. Mas hoje nós tivemos uma reunião importante, né, lá na federação, onde ficou decidida a fórmula do Campeonato Cearense de 2019. Né? Eu acredito que vocês já devam ter recebido algumas informações, né, mas eu vou passar para vocês mais ou menos o modelo, né, algumas situações a gente ainda está aguardando informações, mas o modelo básico, né, eu já vou passar aqui para vocês. O campeonato ele foi dividido em duas fases. Né? Na primeira fase, Fortaleza e Ceará ficam fora dessa primeira fase. Então essa primeira fase ela vai ser disputada por 8 equipes, né? Excluídos o Fortaleza e excluído o Ceará. Né? Essa primeira fase vai ser disputada em turno único, né, entre essas 8 equipes, e se classificarão 6 equipes para uma segunda fase. Nessa segunda fase se juntarão a Fortaleza e Ceará e teremos uma segunda fase com 8 equipes. Nessa segunda fase, jogos em turno único também, né, e restarão 4 equipes que farão semifinais em 2 jogos e posteriormente a final do campeonato. Então Fortaleza e Ceará, né, se chegarem ao título do campeonato cearense, né, farão, né, em torno de 11 partidas, né, para as disputas para chegar ao campeonato, à decisão do campeonato de 2019. Fortaleza, segundo que a gente viu no esboço da tabela, a estreia do Fortaleza para o Campeonato Cearense será provavelmente na última semana de janeiro, dia 30 de janeiro, se não me falhe a memória. Então estou aqui aberto a questionamentos aí de vocês. Por gentileza, só repete para mim, a segunda fase serão 26, né, com mais Fortaleza e Ceará, e como é que continua? Não, são os 6 que se classificaram, né? A primeira fase iniciam com 8. Os 2 últimos dessa primeira fase, eles estarão automaticamente rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Ficarão os 6 melhores, esses 6 melhores se juntarão a Fortaleza e Ceará, eles jogarão entre si em turno único, né? E classificarão 4 equipes para as semifinais e posteriormente os vencedores para a final do campeonato. Era esse formato que o Fortaleza e o Ceará também se sentem contemplados dessa forma? Porque já havia sido expressado por parte da diretoria do Fortaleza, também por parte da diretoria do Ceará, essa possibilidade de não jogar essa primeira fase. Era esse formato mesmo que vocês esperavam? Nós fomos bem representados hoje na federação pelo nosso diretor, o Taim. Nosso presidente foi até a federação, tanto o Marcelo Paes como o Marcelo Desidério foram para a federação exatamente para defender essa tese. Né? A gente vai ter o início do campeonato, o início da temporada do futebol cearense, no futebol nordestino, se não me falha a memória, na segunda semana de janeiro. Então o Fortaleza já joga a Copa do Nordeste a partir do dia 15, então para que não ficasse aquele jogo em cima de jogo, aquela coisa de você não ter condições de manter uma pré-temporada, você não ter condição de se preparar bem para o campeonato. Então essa possibilidade da entrada de Fortaleza e Ceará na segunda fase já havia sido aventada, já havia sido conversado, e hoje foram até a federação e ratificaram essa proposta que a gente já trabalhava nesse sentido.
Ô Daniel, 18 datas, isso já foi estipulado já há um certo tempo. Não seria mais coerente um campeonato estadual de pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, ida e volta, porque assim, nessa forma tal de disputa, quando chegar no final do mês, já vai ter time que encerra o calendário de 2019. Você não encara como sendo cruel demais uma forma dessa? Na verdade, o calendário nacional ele tá diminuindo cada vez mais, né, a participação das equipes em seus campeonatos regionais. Mas evidentemente que a gente também tem que verificar que nós vamos disputar outros campeonatos, né? A gente vai disputar a Copa do Nordeste, a gente vai disputar o campeonato, a Copa do Brasil, e o nosso calendário está se encerrando também em novembro para dezembro. Então a gente tem que ter um tempo de preparação, a gente tem que ter uma possibilidade de pré-temporada, a gente tem que ter uma estrutura, um planejamento para o próximo ano. Então, se você começar um campeonato no início do ano, fazendo esses jogos, essa légua tirana, como você está falando, de jogar todo mundo contra todo mundo, né, o campeonato de pontos corridos, eu acredito que a gente vai ter um primeiro trimestre muito sufocado. O último jogo do Fortaleza será dia 24 de novembro em Curitiba. Curitiba, certo? Isso. E o primeiro jogo dia 15 em Recife contra o Náutico. Isso. Já tem determinado uma pré-temporada, início do Fortaleza para as atividades de 2019? Nós já estamos conversando junto com o departamento de futebol, nós já estamos trabalhando o planejamento para 2019, né? Mas evidentemente que nós estamos aguardando algumas situações decorrentes do campeonato da Série B. A gente está esperando ainda esses últimos resultados, a gente está aguardando o posicionamento da tabela, estamos brigando pelo acesso, brigando pelo título, mas já estamos trabalhando o planejamento para 2019, sim. Doutor Daniel, foi fácil os clubes pequenos, intermediários concordarem com isso, porque eles não terão essa receita inicial? E segunda pergunta dentro da mesma, cada vez mais os estaduais são reduzidos, não está tirando uma coisa muito tradicional, onde os clubes têm esse engajamento junto com os torcedores? Eu penso muito parecido com você, mas infelizmente, né, a tabela que a CBF nos passa vem lá de cima, né, vem do setor de competições da CBF, mas nós vamos garantir, pelo menos o que se imagina, nós teremos um Clássico Rei na primeira fase, né, provavelmente há uma possibilidade de você ter 3 Clássicos Reis no Campeonato Cearense, né? Uma possibilidade se chegarem a uma final de campeonato, né? Nós teremos Clássico Rei na Copa do Nordeste, né? Tendo em vista que Fortaleza está num grupo, Ceará está do outro, e pela fórmula você vai ter que cruzar. E provavelmente nós teremos 2 Clássicos Reis também numa pretensa Série A do próximo ano, né? Então, essa questão da rivalidade, da brincadeira com o torcedor, no próximo ano talvez a gente tenha Clássico Rei à vontade para que esse tipo de situação aconteça. Mas é lógico que para as equipes menores, né, o calendário ele tende a sufocá-los, né, tendo em vista que se uma equipe for rebaixada na primeira fase desse campeonato cearense, ele deixará de jogar talvez já no final de janeiro, provavelmente ele já não tem mais disputas, já não tem partidas a ser realizadas. TV Artilheiro.